Oi, pessoal. Bora começar aqui mais uma aula. São as últimas aulas da apostila de Português 4, pronomes e verbos. Na verdade, seguindo aqui a apostila, a gente vai estudar... deixa eu ver... a função coesiva dos pronomes. E depois a gente vai estudar modos e tempos verbais e a sua correlação. Então, primeiro a função coesiva dos pronomes. Né? Lembrando que a matéria passada foi pronome, então você sabe que pronome é usado para substituir ou acompanhar o substantivo. Logo, ele é super importante para manter a coesão de um texto, para você não repetir, para acompanhar os nomes e tal. Então, o estudo dos pronomes é fundamental a quem pretende interpretar bem e escrever com coesão textual. O importante não é memorizar uma lista gigantesca de pronomes, mas saber como empregá-los no texto e de que forma serão úteis à compreensão e interpretação textual. Aí, a gente vai ver como o pronome age como elemento coesivo. Coesão textual trata-se de ligação, da conexão entre as palavras de um texto, por meio de elementos formais, que assinalam um vínculo entre seus componentes. A coesão textual pode se estabelecer por meio de diversos elementos linguísticos, né? Conjunções, advérbios, várias outras palavras, mas o nosso foco aqui é no uso do pronome como elemento coesivo. Então, dentre esses elementos, os pronomes assumem grande relevância. Eu vou tirar aqui porque eu acho que o som ficou melhor. Principalmente pelo fato de ser por meio deles que se faz a retomada do referente, isto é, aquilo a que o texto se refere. Todos os tipos de pronomes podem funcionar como recursos de referência a termos ou expressões anteriormente empregados. Então, os pronomes com essa característica de acompanhar nome e de substituir nome, eles acabam sendo bastante importantes para o quesito coesivo. E aí a gente vai focar aqui um pouco em pronome relativo, porque eles são muito usados para coesão. Pronomes relativos são os que se relacionam com o termo anterior. Por isso, ao mesmo tempo que desempenham o papel de pronomes, também exercem a função de conectivos. Por exemplo, esta é a lista de documentos. Os documentos foram destruídos. Para eu não repetir o mesmo termo, o que é que eu faço? Esta é a lista dos documentos que foram destruídos. Então, o que vai substituir o termo documentos para que eu una dois períodos em um só e eu não tenha repetição. Aqui a gente vai dar uma olhada geral nos pronomes relativos. O pronome relativo, como os demais, exerce função coesiva, retomando termos já mencionados no texto. Alguns desses pronomes só podem ser usados como referentes específicos. Aliás, com referentes específicos. Então, bora aqui relembrar. Pronome o qual, a qual, os quais, as quais. Eles podem se referir a coisas, pessoas e lugares. Exemplo, os temas sobre os quais falamos são bastante complexos. Então, eles são pronomes coringa porque eles podem se referir a qualquer termo. O que também, né? O que é o que a gente mais usa. Ele também se refere a coisas, pessoas e lugares. Exemplo, não conheço rapaz que saiu. Já o onde, ele é mais restrito. O onde nós só podemos usar para lugares e espaços físicos. Sempre falo isso, cuidado na redação. Então, exemplos, o lugar é ali onde me informei. Aí nós temos também o cujo, cuja, cujos, cujas, que podem se referir a substantivos ou até a outros pronomes. Exemplo, funcionário, cujo currículo desconheço, foi promovido. E o cujo, ele também dá uma ideia um pouco de pertença. O quem, ele só pode ser usado para se referir a pessoas, tá? Ela era minha professora, a quem admirei ao longo do meu percurso. E aqui eu coloquei um trecho da própria apostila de vocês, explicando a coesão. Então, a coesão referencial anuncia ou retoma frases, sequências e palavras, que indicam conceitos e fatos.
Isso pode ocorrer por meio de anáfora e catáfora. É o básico de referenciação. A anáfora faz referência a uma informação já mencionada no texto, então ela vem antes. Como ela retoma um componente textual, também pode ser chamada de elemento anafórico, que tem uma tirinha do H, né? E aí ele fala, porque as pessoas em diferentes países, com diferentes crenças, não podem todas viver juntas em paz, porque elas se recusam a ouvir sobre o que é bom para elas. Quem iria dizer para elas o que é bom para elas? Eu. Então, observe que os pronomes todas e elas retomam a palavra pessoa, evitando repetição desnecessária. E a catáfora antecipa o componente textual, sendo chamada de elemento catafórico. Capitu era capitu, isto é, uma criatura muito particular. O pronome demonstrativo isto anuncia a informação seguinte sobre a personagem Capitu, uma criatura muito particular. Importante, o emprego correto dos pronomes é essencial para que a coesão textual aconteça. Por isso, atente a algumas observações. Pronomes dos casos retos e oblíquo se comportam como agentes verbais, enquanto os retos são agentes verbais e os oblíquos geralmente como complementos verbais. Aquilo que a gente já aprendeu em gramática. Pronomes do caso reto, eles praticam ação, pronomes oblíquos recebem ação. E isso está na apostila de vocês. Então aqui a gente vai ver agora uma questão que caiu no Enem, certo? E também está na apostila. Essas moças tinham veso de afirmar o contrário do que desejavam. Notei a singularidade quando principiaram a elogiar meu paletó cor de macaco. Examinavam-no sérias, achavam o pano e os aviamentos de qualidade superior, o feitio admirável. Envaideci-me. Nunca havia reparado em tais vantagens. Mas as gabas se prolongaram, trouxeram-me desconfiança. Percebi, afinal, que elas zombavam e não me suscetibilizei. Longe disso, achei curiosa aquela maneira de falar pelo avesso, diferente das grosserias a que me habituara. Em geral, me diziam, com franqueza, que a roupa não me assentava no corpo, sobrava nos sovacos. Isso é Graciliano Ramos, do seu incrível livro Infância. E aí a gente tem, por meio de recursos linguísticos, os textos mobilizam estratégias para introduzir e retomar ideias, né? A coesão aí que a gente está estudando. Promovendo a progressão do tema. No fragmento transcrito, um novo aspecto do tema é introduzido pela expressão. Qual é a expressão que vai introduzir um novo tópico no texto? A singularidade, tais vantagens, os gabos, longe disso, ou em geral? A expressão que vai colocar algo novo no texto, que vai quebrar até uma certa expectativa, é o entender, longe disso. Então, essa questão está na apostila de vocês também e serve para mostrar como é importante os conectores para a coesão textual e para a progressão temática do texto. Aí agora a gente vai dar uma olhada em verbos. Né, os verbos, palavras que indicam ação, estado, fenômeno da natureza. Essa parte toda aí a gente já estudou, a gente já sabe. Vamos para o miolo mesmo da matéria, que é o emprego dos tempos verbais. Nós temos 3 modos: um modo indicativo, um modo subjuntivo e um modo imperativo. Aí a gente tem o modo indicativo, ele tem vários tempos, né? Ele tem o presente do indicativo, exprime um fato que ocorreu no momento que se fala. A gente tem o pretérito, que se subdivide em pretérito imperfeito, perfeito e mais que perfeito. A gente tem o futuro, que é o futuro do presente e o futuro do pretérito. No modo subjuntivo, nós temos o presente, o pretérito imperfeito, o futuro. E no modo imperativo, a gente não tem tempo. Nós temos 2 formas, 2 modos. O imperativo afirmativo e o imperativo negativo. E nós temos 3 conjugações verbais, né? Lembram, a vogal temática A indica verbos da primeira conjugação, como cantar, dançar, falar.
Verbos com a vogal temática é segunda conjugação. Temos escrever, viver, ler. E verbos com a vogal temática e terceira conjugação. Sorrir, partir, colorir. Então, qual é o emprego dos tempos verbais? Eu vou pegar aqui na apostila, tá? Vocês estão vendo que eu tirei exatamente da apostila de vocês. Emprego dos tempos verbais, ou seja, como em que situação eu devo colocar só. Então, emprego dos tempos verbais. Veja porque o telefone tocou agora, mas eu sei que vocês me entendem, né? Coisas de videoaula, não dá para programar às vezes o que vai acontecer de repente, mas vamos lá. Não quero ficar picotando o texto, porque a gente já está na parte do meio para o fim. Então, modo indicativo. O presente do indicativo exprime um fato que ocorreu no momento que se fala. Então, é aquilo do presente, né? Nesse instante, ele grita meu nome do outro lado da rua. Então, é quando você quer falar de coisas no mais próximo possível do tempo real. Fatos ou estados permanentes. Você usa no presente. Então, o Sol é a maior estrela que existe. Os cometas viajam anos pela galáxia. Ação habitual. Não assisto a novelas. Que pena, porque eu assisto e adoro. E atualidade a fatos ocorridos no passado. Em 1500 chegam ao Brasil as caravanas portuguesas. É possível você colocar o verbo no presente nesse caso. Fato futuro que ocorrerá com certeza. Compro meu apartamento na semana que vem. Ou uma ordem de maneira mais afetuosa. Você me compra 1 litro de leite? Então esses são contextos em que é possível você usar o presente do indicativo. Quando é que eu uso o pretérito imperfeito? Ele exprime um fato anterior ao momento em que se fala, mas não denota ideia de que foi concluído. Tem aspecto durativo, pois a apresentação feita com frequência no passado. O pretérito imperfeito ele tem duas características. Ou é uma coisa que eu acabei de fazer, ou então é um processo que não está terminado ainda, ou ele é algo que eu fazia várias vezes no passado. Exemplo, eu na adolescência jogava muita bola com os meus amigos, né, o que você faz com muita frequência no passado. Ou então, enquanto eu explicava, alguém me ligava no telefone, certo? O pretérito imperfeito a gente usa para exprimir um fato passado e já concluído. Então a ação já terminou, eu coloco no pretérito perfeito. Exemplo, ontem você desobedeceu às ordens da professora em sala. E quando eu uso o pretérito mais que perfeito, ele exprime um fato passado já concluído em relação a outro, também já concluído no passado. É como se ele fosse o passado mais antigo. Exemplo, quando gritou por socorro, a filha já gritara. Primeira ação, né? A ação mais recente, quando ele gritou. Mas antes dessa oração dele, dessa ação dele gritar, a filha já tinha gritado. Então, quando nós temos duas ações no passado, vai para o pretérito mais que perfeito, aquela mais antiga. Aí, a gente tem o futuro do presente, né? Ele expressa aquilo que vai acontecer no futuro, que eu espero que aconteça, que eu tenho expectativas de que aconteça. Exemplo, eu entregarei todos os meus relatórios amanhã. A gente tem o futuro do pretérito, que é utilizado para exprimir um fato futuro em relação a um fato passado, né? Exemplo, ele não me disse que não viria à festa. Dá para entender, né? Então eu tenho um fato no passado e aí eu posso usar o pretérito, o futuro do pretérito, para combinar essa oração, essas ações. E ele pode demonstrar dúvida ou incerteza sobre um fato passado. Naquele episódio, vocês estariam com mais ou menos 2 anos de casados. Ou então, o futuro do pretérito
ele é usado em orações dependentes de condição, nas orações subordinadas condicionais, adverbiais condicionais. Exemplo, se me chamassem para a viagem, eu aceitaria de bom grado. O modo subjuntivo, como é que a gente usa? O presente dele é empregado nas orações dependentes, as chamadas subordinadas, e pode expressar não só a ideia de fatos presentes, como também de fatos passados. Exemplo, é importante que eles continuem na escola. Ou então, proponho que todos brindem a essa união de Paulo e Roberta. Então, ele mostra geralmente uma oração dependente da outra, o modo subjuntivo no presente. O pretérito imperfeito do modo subjuntivo, o que é que ele faz? Pode denotar a ideia de presente, passado ou futuro em relação ao verbo da oração principal. Ou seja, vai aparecer também a oração subordinada. Aqui, ó, caso, neste instante, houvesse diálogo, chegaríamos a um acordo. Conquanto conseguisse o emprego, não conseguiria pagar suas contas. E também a gente tem o caso do futuro, ó, eu perdoaria se me contasse a verdade. Então a gente pode combinar o pretérito imperfeito, o verbo no pretérito imperfeito, do modo subjuntivo nessas três situações. E o futuro do modo subjuntivo é empregado em orações dependentes para indicar ação eventual no futuro. Exemplo, darei a você um belo carro, se passar no vestibular. Então, depende. Aí, aqui na apostila de vocês tem o modelo de conjugação dos verbos, tá? E aí você vai dizer, Carla, eu não tenho apostila. Não tem problema, porque isso tem em todo lugar na internet e principalmente tem qualquer gramática. Então, é bom você dar uma olhadinha para empregar direito na sua escrita. Aqui, né, o quadro continua, conjugações verbais e um modo imperativo, formação do modo imperativo. Nós, no imperativo afirmativo, não tem primeira pessoa. A segunda pessoa do singular, tu, e a segunda pessoa do plural, vós, derivam do presente do indicativo. Então, é igual, do presente do indicativo. E o restante, né, sendo retirado o S no final das formas conjugadas no presente. Então, por exemplo, o presente do indicativo. Tu estudas, vós estudais. A terceira pessoa do singular, ele. A primeira do plural, nós. E a terceira do plural, eles, derivam do presente do subjuntivo, sendo conjugadas da mesma forma. Igual, Ctrl+C, Ctrl+V. Por exemplo, que ele estude, que nós estudemos, que eles estudem. Bora ver aqui, ó, uma conjugação do verbos regulares, a primeira conjugação, ó. Estuda tu, estude você. Estudemos nós, estudai vós, estudem vocês. Aí, formação do imperativo negativo. Ele é conjugado conforme o presente do subjuntivo. Então, bora lá para vocês não se confundirem. Vamos recapitular. Modo imperativo afirmativo. A primeira pessoa, a segunda pessoa é tu, e a segunda pessoa do plural, vós, ela é igual do presente do indicativo. O restante das pessoas no imperativo afirmativo vai ser igual ao presente do subjuntivo, tá? Bem calminho. E o modo negativo, né, do imperativo negativo, ele é todo igual ao presente do subjuntivo. Exemplo, que aqui, ó. Não pares tu, não pare você. Não paremos nós, não pareis vós, não parem vocês. E as correlações verbais. Entende-se por correlações verbais a harmonia e a coerência que se dão entre as formas verbais expressas no discurso propriamente dito. Então, quando nós formos escrever, que tempos verbais combinam uns com os outros para que a minha escrita seja de forma satisfatória. A intenção é fazer que predomine o aspecto lógico, objetivo das ideias expostas. Elas ocorrem da seguinte maneira. Eu posso, as combinações possíveis aí. Presente do modo indicativo, mais o pretérito perfeito composto do subjuntivo. Exemplo, acredito
que ela tenha dito a verdade. A gente vê muito esse tipo de construção nas orações subordinadas, é só lembrar disso. A gente pode ter a combinação futuro do subjuntivo mais futuro do presente do modo indicativo, né? Futuro com futuro dos modos diferentes. Se ele contar a verdade, nós lhe perdoaremos. A gente tem combinação futuro do subjuntivo com o futuro do presente composto do indicativo. Quando você cumprir as tarefas da escola, deixarei de jogar videogame. A gente pode também ter a combinação presente do indicativo com o presente do subjuntivo. Gosto que me tratem bem. Sempre lembrando aí que você está tendo situações de orações subordinadas. Futuro do subjuntivo com futuro do presente do modo indicativo, né? A intercambiação. Quando você contar a verdade, iremos viajar. Pretérito mais que perfeito composto do subjuntivo e futuro do pretérito composto do indicativo. Se você tivesse me dito a verdade, eu teria conseguido a confiança da patroa. Galera, só lembrando que esse composto aí quer dizer que tem um verbo auxiliar e um verbo principal, tá? Então, ó, por exemplo, onde é que tem composto? Tivesse dito. Outro onde tem uma aparição de composto, teria conseguido. Isso são formações compostas. Também tem o pretérito perfeito do indicativo, mais o pretérito imperfeito do subjuntivo. Implorei que ela dissesse a verdade. E o pretérito imperfeito do subjuntivo com o futuro do pretérito do indicativo. Se você dissesse a verdade no trabalho, eu ajudaria em sua promoção. Bem, parece complexa a matéria, não é complexa. Na verdade, se vocês já estudaram verbos, estudaram isso no primeiro ano, é uma coisa sempre recorrente na vida escolar. Tem muitos detalhes, né? Tem muitos tempos verbais, principalmente no modo indicativo. São muitas informações nessa matéria, mas não é difícil. É uma questão de estudar e praticar. Espero que vocês tenham gostado e tchau!